A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 6, verso de número 41. Põe aí, Everton, dá para pôr? Livro de Marcos, capítulo de número 6, verso 41. Você vai entender algo extraordinário nessa manhã que Deus colocou no meu coração. E tomando ele os 5 pães e os 2, levantou os olhos ao... abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. Você pode se sentar, amém, querido? É coisa rápida. Para uns, o Xbox é uma diversão, o PlayStation é uma diversão, mas para mim a Bíblia é uma diversão. Eu me divirto lendo a Bíblia, porque eu vou entendendo, conhecendo as Escrituras, mas lá no profundo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele pega os pães e os peixes, olha para o céu, abençoa e reparte-os. E os peixes são multiplicados. A Bíblia vai dizer que, se você, o estudo em hebraico vai dizer que existe uma palavra chamada berak, que significa de joelhos, que significa abençoar. Esta passagem, Jesus, ele pratica o berak, que existe até hoje entre os judeus. De joelhos. Quando eu e você se prostramos ao Senhor, nós estamos dizendo, pastor, que estamos dependentes dele. Que ele é o grande eu sou, e que a nossa vida é dependente dele. Então, Jesus, nessa passagem, ele está, a palavra berá, que significa de joelho. De joelho, abençoado, abençoar. Então, quando Jesus, ele está abençoando ali, ó, se você ler, abençoando, quando ele parte o pão, ele está de joelhos, descendo dependente do Pai, entendendo que o poder é de Deus, que ele está nos ensinando que o prostrar, o dobrar ao Senhor traz bênçãos para a nossa vida. Nós somos abençoados quando entendemos exatamente que o prostrar, o estar de joelho é ser abençoado. Porque a palavra no hebraico, berak, significa de joelhos. E significa a palavra barak, abençoar. E é exatamente isso que o nosso Jesus, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que ele nos ensina. Quando as pessoas estão passando necessidade de fome, quando o corpo humano sente a necessidade, que Jesus já está há muitos e muitos dias pregando o evangelho, os discípulos dizem: ô Senhor, tá ruim o negócio ali. Estão com fome. E aí eles trazem apenas 5 pães e 2 peixinhos, mas existia uma multidão. E Jesus, ele nos ensina através do berak. Ele entende que o joelho e o abençoar, se prostrar, ser dependente de Deus, traz uma ligação com o céu, que as nossas necessidades são supridas. Mas para isso eu tenho que entender o joelho. Mas muitas vezes precisamos passar por situações adversas, como o caso da pandemia. Nós estamos vivendo uma pandemia, sim ou não? Sim. Usamos máscaras. E o que eu quero dizer com isso? Que esta não foi a primeira pandemia que existiu. Se nós lemos agora o livro de Levítico, capítulo de número 13, não precisa ver, verso de número 45, verso de número 46, você vai ver que ali começou a primeira pandemia. Olha só, uma pessoa que sofre de Tzara, que é lepra, ou outra grave doença contagiosa da pele, deverá vestir roupas rasgadas, deixar o cabelo sem pentear e cobrir o rosto da boca para baixo com uma máscara. E anunciar gritando: impuro, impuro, impuro. E olha só, e enquanto durar a sua enfermidade, ficará impuro. E estando impuro, deverá morar
parte, sua habitação será fora do acampamento. E aí começa a primeira quarentena. Mas pastor, o senhor começou falando dos 5 pães, os 2 peixinhos, da palavra de joelhos, da palavra Beraque. Os judeus até hoje, por causa dessa cena de Jesus, eles proclamam Beraque, Adonai, bendito sejas tu, Senhor. E até hoje eles se dobram o joelho perante esta cena da multiplicação dos pães. Eles entendem que o dobrar o joelho, que o prostrar, se torna-se abençoado. Que a humilhação, quando você se humilha a Deus, a Bíblia vai dizer, os humilhados serão exaltados. Mas pastor, agora o senhor foi para a pandemia. Eu falei que muitas vezes, alguns vão por necessidade. Alguns vão por dores. A lepra, que é a Tzara-At, que as pessoas confundem como hanseníase, não tem nada a ver. Hanseníase é uma doença moderna. A lepra naquela época, o povo judeu entendia como uma maldição que acontecia entre as famílias. As pessoas eram colocadas fora do arraial, fora do acampamento, usavam máscaras. E além de tudo, ela causava o quê? Você não sentia mais dor, você ficava amortecido, você não tinha mais sensibilidade, você não sentia mais o toque, nem você podia mais tocar, você era impuro. Você não sentia mais o calor. Isso trazia muita dor, muito sofrimento, que chamava-se uma doença da alma. Esse tempo, isso chamava uma doença da alma. Tzara-At, chamava-se doença da alma. Era uma doença da alma. Mas preste atenção. Jesus multiplica um pão. Ele mostra a dependência que ele tem pelo Pai. Dobrando seu joelho e dizendo, Beraque. Olhando para os seus, Beraque, abençoado, Senhor. Beraque, Yat Adonai. Bendito sejas tu, ó Senhor. E vem este leproso, que está vivendo a primeira pandemia igual nós estamos. Eu estou falando do leproso porque é exatamente o que nós vivemos agora. Pessoas de máscara, já existia essa doença. Pessoas que tinham que ficar de quarentena, já existia isso. Quanto sofrimento a pandemia trouxe para famílias. Quantos pais de idade, minha mãe está isolada até agora. Quantas pessoas estão sem tocar nos seus pais, pais sem tocar nos seus filhos. Quantas pessoas perderam seus entes queridos nessa pandemia. Quantas pessoas morreram. Quanto sofrimento foi ocasionado entre famílias, quantas separações. Quantos vídeos nós vemos na internet de filhos mandando mensagem para pai, pai, eu queria te abraçar. Quantos amigos, crianças, que nem o meu filho, que gostariam de estar na escola e pararam de estudar, de brincar, de pular, de chegar com o uniforme sujo dentro de casa. E aí Jesus vai nos ensinar, através do partir do pão, quando o povo está com extrema necessidade de fome, pastor. Ele ensina o joelho, Beraque significa de joelho, olha só, de joelho, abençoar, bendito, é uma bênção. Jesus está de joelho pedindo ao Pai, abençoa este povo. Abençoa, Pai. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, Pai, mas sou dependente de Ti, meu Pai. A Bíblia vai falar que no deserto o povo passava necessidade e vinha o maná do céu, que era o pão do céu, querido. O Senhor, quando você entende que Ele é o nosso Deus, quando você entende a dependência do homem para Deus, quando você se prostra a Ele, as tuas necessidades são supridas, querido. Mas preste atenção. A Bíblia vai falar em Mateus capítulo de número 8 sobre um leproso. Que é exatamente isso que ele está vivendo.
Ele é colocado fora do arraial. Ele vive com uma máscara. Ele já não sente mais nada. Ele está isolado, jogado, humilhado. Não tem mais o calor, não tem mais a sensibilidade, e seus sentimentos estão entorpecidos. Porque ele está rejeitado, ele está humilhado. E quantas vezes é assim na minha vida e na sua vida? É assim exatamente que nos sentimos. Somos colocados de lado, rejeitados. E a Bíblia vai falar que esse leproso, que a palavra, olha, preste atenção, que interessante. A palavra Tzara-at, que é uma pandemia que esteve naquela época, foi a primeira pandemia, significa prostrar, dobrar. E a palavra berak significa de joelhos. Querido, não importa a situação como você se encontra no dia de hoje. O leproso sentia-se rejeitado, humilhado, colocado de lado. E a doença dele era a doença de se prostrar. Mas ele pratica a mesma coisa que Jesus. Ele dobra o joelho quando ele encontra o Senhor. E ele mostra a dependência que ele tem. Ele já está sem esperança. Não havia mais saída. E talvez seja assim na minha vida e na tua vida. Talvez você se encontre sem esperança. A dor que você está sentindo dentro da tua alma já tomou tamanho o teu coração, as tuas emoções. E a Bíblia vai nos ensinar, através desse leproso, e quando ele dobra o joelho, se prostra ao Senhor, o Senhor olha aquele homem, e o Senhor conhece a alma de todos nós. O Senhor conhece exatamente os teus sentimentos, a tua alma. Que alma significa emoções, sentimentos. O corpo é dividido de parte física, parte espírito e parte emocional, que é a nossa alma. É o que liga o corpo e o espírito, é a nossa alma. É o que faz a junção de um corpo e do espírito. São aquilo que sentimos, são as nossas emoções. E talvez eu não sei como você chegou nesta manhã, nesta igreja. Talvez com as tuas emoções deturbadas, talvez com as tuas emoções, humilhação, tristeza, depressão. Mas querido, faça que nem o leproso, se prostre. Porque quando ele se prostra, ele comove o coração de Jesus. E Jesus entende o berak, que é dobrar-se o joelho e pedir a bênção de Deus. E aquele leproso, ele faz exatamente igual Jesus. Ele se prostra e fala: Senhor, quero ser curado, Senhor. E a Bíblia fala que Jesus toca nele. Que Jesus toca nele, mas não podia tocar nenhum leproso, que você se tornava impuro. Jesus toca nele. E Jesus não se torna leproso. Mas pelo contrário, Jesus cura ele. Porque as bênçãos de Deus está na humilhação, querido. Está no se prostrar. Se prostre ao Senhor. Entenda a dependência que você tem com Deus. Entenda o tamanho do teu Deus. Porque não há nada impossível para Deus. Amém?